O Templo Der el-Bahri, em Luxor, é uma das maiores obras arquitetônicas do Antigo Egito. Ele foi encomendado pela grande rainha Hatshepsut para ser seu templo mortuário. Ela recrutou um homem inovador e brilhante chamado Senemut para construí-lo. Senemut deve ter sido um arquiteto extraordinário. Se olharmos o templo Der el-Bahri, é simplesmente genial. Ele está aninhado na colina e parece integrado perfeitamente à paisagem. O projeto é maravilhoso. A ascensão de Senemut foi em linha reta. Mas sua perseverança e talento provaram ser seu ingresso no círculo real. Parece que Senemut era mais um funcionário de origem bastante humilde que conseguiu subir na vida. Nem sua mãe, nem seu pai tinham cargos altos na administração egípcia. Mas estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, teve um papel crucial na história de Senemut. Em 1479 a.C., o faraó do Egito, Tutmés II, morreu. Seu único filho, Tutmés III, filho de uma concubina do harém do rei, era apenas um menino e muito novo para assumir o comando. Coube à rainha Hatshepsut assumir o trono. Hatshepsut, sob a aparência de grande rainha, grande esposa real, assumiu a regência, o que era muito comum na cultura egípcia. Mas seu principal objetivo era mais grandioso: governar com a mesma autoridade e continuidade que seus predecessores tiveram. Conforme o tempo passava, ela ia assumindo os títulos e todo o poder do rei. Ela já tinha o poder do rei como regente, mas ela o assumiu oficialmente. O problema é que o reinado egípcio era o clube do Bolinha. Então, para consolidar sua posição no poder, Hatshepsut começou a se travestir. Ela fez algo que não era comum para as rainhas antes dela. Ela passou a usar os trajes do rei. Ela aparecia usando o saiote real, a cauda de touro, a barba real, basicamente como um homem. Seu traje podia não enganar ninguém, mas demonstrava autoridade absoluta. E por trás dessa mulher com barba de faraó, havia um homem verdadeiro com suas próprias aspirações: Senemut. Senemut foi um personagem que entrou em cena e na hora chamou nossa atenção. Senemut devia ser um indivíduo inteligente e capaz que foi sendo promovido pelos serviços à rainha Hatshepsut. E mostrou ser muito valioso para ela. Existe um boato de que Senemut era mais do que um mero conselheiro de Hatshepsut. As pessoas achavam que eles podiam ter tido um relacionamento mais íntimo. Uma coisa é certa: quando o poder de Hatshepsut aumentou, o de Senemut também. Ele conseguiu transformar o que talvez fosse inicialmente um simples contato com a própria Hatshepsut como seu administrador em uma ligação muito próxima que lhe permitiu fazer muitas coisas diferentes. Durante o reinado de Hatshepsut, Senemut teve vários cargos de alto poder, levando algumas pessoas a pensar: será que ele dorme com ela para subir? Os mais cínicos entre nós gostam de pensar que Senemut estava tentando subir rapidamente, tornando-se amante da rainha. Mas talvez ele realmente a amasse e fosse devotado a ela. Uma de suas funções é bem sugestiva e indica uma relação íntima com a rainha. Hatshepsut o indicou como tutor, mas que, na verdade, teríamos que traduzir como babá da filha de Hatshepsut. E ele mostrou em estátuas adoráveis onde a cabeça da princesa emerge e a cabeça de Senemut está acima da dela com seus braços e manto em torno dela. Alguns estudiosos especulam que talvez ele fosse, na verdade, o pai dela e não seu tutor. Normalmente, o que um faraó faz a portas fechadas é da conta dele. Um faraó típico tem todo um harém de mulheres à sua disposição que dariam muitos filhos a ele. Mas para Hatshepsut, um caso amoroso, principalmente com alguém de sangue não real, poderia ter consequências catastróficas. Se ela realmente engravidou, seria um preço infernal a pagar, porque haveria outra pessoa no trono no lugar de Tutmés III, e isso provocaria uma guerra civil no país.
Mas apesar de um caso público ser controverso para Hatshepsut, existem razões para acreditar que este foi um segredo mal guardado. Na verdade, um desenho explícito feito na parede de uma tumba não terminada, logo acima do templo de Hatshepsut, pode ser o retrato da rainha e Senemut em uma posição bem comprometedora. Existe um desenho, pintado na encosta, acima de Del el-Bahri, que algumas pessoas associaram a uma possível gozação do relacionamento de Senemut e Hatshepsut, fosse qual fosse. Poderia esse cartoon político antigo ter sido feito para satirizar um escândalo real? Os acadêmicos se entusiasmaram com a imagem e começaram a pensar: só pode ser a rainha Hatshepsut. Apesar do simbolismo declarado do desenho na parede, existem outras pistas intrigantes que atestam o relacionamento tão especial de Senemut com a rainha. Mesmo se desconsiderarmos o suposto retrato de Hatshepsut e Senemut, existem muitas outras evidências que sugerem uma ligação íntima entre a governante e o seu administrador. Quando você começa a vê-lo fazendo coisas como construir sua tumba dentro de uma obra dela ou ter sua própria imagem nos monumentos dela, isso é um passo além. Ironicamente, os esforços de Senemut para assegurar uma posição de honra na morte seriam infrutíferos. Pouco antes do fim do reinado de Hatshepsut, ele desapareceu dos registros históricos. Até hoje, seu destino é desconhecido. Será que o suposto consorte da rainha foi vítima de sua própria ambição desmedida? Talvez pessoas como Thutmose III ou outros que não o aceitavam. Talvez até outra pessoa da corte que concluiu que ele tinha muito poder junto à rainha e decidiu fazer com que ele fosse dispensado ou até mesmo acabar com ele. Ele foi um homem de grande poder e que obviamente não se importava de dizer que tinha esse poder. E algumas pessoas chegam a sugerir que foi esse o motivo de ele ter perdido o poder. Ele tentou subir demais. Hatshepsut, a mulher mais poderosa da história do Egito, desapareceu dos registros históricos por volta de 1458 a.C. Depois da morte de Hatshepsut, seu enteado, Thutmose III, finalmente reclamou seu direito ao trono e rapidamente levou o Egito ao ápice de seu poder. Ele expandiu o império no Oriente Médio e deu início a uma era de prosperidade sem precedentes.